Bom, é isso então, pessoal. Um equipamento bacana aí. O pessoal do seguramente explicou bem a parte funcional do equipamento, né? Desmontou ele um pouquinho para a gente dar uma visualizada e entender um pouco melhor, né? Tem um outro vídeo aqui. Esse aqui ele vai mostrar. É um vídeo que eu peguei lá do canal do Mundo da Elétrica. Tá? Ele vai mostrar o teste, né, do detector de fumaça. Ele vai mostrar como é que funciona esse aparelho, esse dispositivo e a comunicação dele com a central e a central fazendo a comunicação com o avisador audiovisual. Após detectar a fumaça, o LED de indicação do detector se acende e alguns instantes depois a sirene vai disparar. Interessante, bacana, né? E esse vídeo que eu tenho aqui, ele vai falar do detector linear de fumaça, tá? Que é um equipamento aí que também faz parte do sistema de detecção e alarme de incêndio para grandes galpões aí que tem esse tipo de dispositivo aí se aplicado aí. Deve depender muito da realidade de cada empresa também. E como funciona o sistema de detecção linear? Nessa simulação, vocês podem observar, ele fica fixado uma extremidade e o espelho na outra. Importante que a estrutura seja bem sólida e que não vibre, né? Para o feixe não desalinhar. Então ele tem um emissor embaixo, o receptor em cima. Esse emissor ele vai emitir um raio de infravermelho, né? Esse infravermelho vai refletir no espelho e vai criar esse feixe aqui, né, invisível, que ele consegue abranger de 7 metros para cada lado, totalizando uma cobertura lateral de 14 metros e chega até uma distância de 100 metros, né, pessoal? Bastante prático, né? Bastante útil. Quando ocorrer o fogo, essa fumaça vai obstruir o sinal e o detector ele vai fechar o contato seco de alarme, informando, né, para as centrais que ele for ligada que está ocorrendo a fumaça, né, no ambiente. Então é muito importante também instalá-lo em alturas, né, onde não haja obstrução de empilhadeira, qualquer veículo passando ali, né? Então, fica aí também a questão do detector linear de fumaça, tá? É um equipamento que também faz parte do sistema de detecção e alarme de incêndio. Claro, vai depender muito da realidade da empresa, tá? No ambiente onde ele vai ser instalado. Detectores pontuais de fumaça. A máxima área de cobertura para um detector pontual de fumaça instalado em um ambiente livre e desobstruído a uma altura de até 8 metros, em teto plano ou com vigas de até 0,20 metros e com até 8 trocas de ar por hora, de 81 metros quadrados. Essa área pode ser considerada um quadrado de 9 metros de lado inscrito em um círculo, cujo raio seja igual a 6,30 metros. Ver figura 1. Lembrando que esse texto eu peguei lá da NBR 17240, onde ela vai estabelecer a área máxima de cobertura de um detector pontual de fumaça, pessoal. Aqui nós temos a figura 1, né? Lembrando que aquele texto lá ele se refere também a essa figura como exemplo. Tá? Então aqui nós temos uma figura onde eu tenho um quadrado, né, que ele está identificado por aquela letra A ali, ó, nos seus 4 pontos. Né? Então de um lado eu tenho 9 metros e do outro também tenho 9 metros. 9 vezes 9, 81 metros quadrados. Essa é a área que esse detector de fumaça ele vai fazer a sua cobertura, onde ele vai ser aplicado. Para a proteção de áreas retangulares, os retângulos correspondentes a essas áreas, devem estar contidos nesse círculo, ver figura 2. Aqui ela vai falar dos retângulos. Né? Então, esses retângulos eles têm que estar dentro deste círculo de cobertura do detector de fumaça. Tá? Então, nós temos ali o retângulo A, B e C. No retângulo A, ele tem 4 metros por 12. Então, ali ele tem uma área de 48 metros quadrados. O retângulo B, ele tem 6 por 11, uma área de 66 metros quadrados. E o retângulo C, ele tem 8 por 10, uma área de 80 metros quadrados. Então, esses 3 retângulos, eles estão dentro da área de cobertura de um detector pontual de fumaça. Né? Então, independente de qual seja a área retangular, desde que ela esteja dentro desse círculo, desse raio de cobertura do detector pontual de fumaça, somente se faz necessário
um detector pontual de fumaça para essa situação. Agora que já vai ter algumas mudanças aí. Em áreas com teto plano que excedam as especificações em 5.4.1.1, né, a localização dos detectores pontuais de fumaça deve ser definida dividindo-se a área a ser protegida em quadrados ou retângulos menores, de dimensões compatíveis com as da referida área. Exemplo, para a proteção de um local com 3 metros de largura por 25 de comprimento, embora sua área seja de 75 metros quadrados, são necessários 2 detectores pontuais de fumaça, ver figura 4. Da mesma forma, um ambiente de 12 metros por 23 seja protegido por 4 detectores pontuais de fumaça, ver figura 5. Olha lá. Então aqui, ó, esse retângulo ele tem uma largura de 3 metros, né, e um comprimento de 25, né, totalizando aí, né, como mostra aqui o enunciado, 75 metros quadrados de área. Só que dentro dessa realidade eu vou precisar de 2 detectores pontuais de fumaça, tá? Um instalado em cada ponto, porque o círculo, a área de cobertura desse detector, ele tem que cobrir esse retângulo na sua forma como um todo, né? Cobrir toda a área desse retângulo. Nessa outra imagem aqui, ó, nós temos um outro exemplo que o enunciado deu uma área de 12 por 23 metros quadrados, se não me engano vai dar 80 metros quadrados, é isso? Vai dar 12 por 23, bom, aqui não fala, mas acredito que vai dar mais ou menos essa média aí, até para mais, né, na verdade. Então, eu vou precisar aí de 4 detectores pontuais de fumaça para essa situação. Agora fiquei curioso, 12 metros por 23, 276 metros quadrados, pessoal. Então, para atender essa realidade, eu preciso aí de 4 detectores pontuais de fumaça, e esse retângulo ele tem que ficar dentro desses círculos que representam a área de cobertura do detector pontual de fumaça. Bom, detectores de temperatura, né, eles devem estar presentes aí em ambientes com presença de vapores, gases ou muitas partículas em suspensão, onde os detectores de fumaça estariam sujeitos a alarmes indesejáveis. Alternativas com outros tipos de detectores de incêndio devem ser analisadas pelo próprio projetista. Então aí a realidade de aplicação desse tipo de equipamento. Claro, tem um vídeo bacana aqui também do mundo da elétrica que vai mostrar o acionamento desse tipo de dispositivo. Observe que após algum tempo sendo aquecido, o detector de temperatura vai acionar o LED de indicação e em seguida a sirene vai disparar. Aí, viu? Então, independente se é o detector de fumaça ou se é o detector de temperatura, desde que ele seja instalado de acordo com a sua especificação técnica, né, de acordo com a classificação, de acordo com a área, né, e as características intrínsecas de cada ambiente, ele vai funcionar da maneira correta, gerando um alerta para a central. A central vai acabar emitindo um alarme, tá? Bom, aqui a gente já está praticamente na reta final do nosso conteúdo, tá? Dessa parte 1, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho aí do planejamento do sistema e das responsabilidades com relação aos sistemas e aos projetos, tá? Então, se tratando de responsabilidades, recomenda-se uma definição por escrito de responsabilidades para cada fase do planejamento de um sistema de detecção e alarme de incêndio. Um documento deve ser assinado pelas pessoas responsáveis, descrevendo em detalhes seus campos de responsabilidades para evitar áreas indefinidas e sobreposição com outras responsabilidades. Então, nada mais é do que deixar esclarecido até onde vai a responsabilidade das pessoas que são envolvidas nesses projetos, no planejamento desse sistema, né? Qualificações. Recomenda-se que as empresas ou profissionais responsáveis pelo planejamento do sistema tenham experiência comprovada na área de tecnologia de detecção e alarme de incêndio, né? Então, as pessoas que vão fazer parte, pessoal, desse projeto, dessa instalação, desse planejamento, né, elas têm que ter aí, claro, é uma recomendação, elas têm que ter uma experiência comprovada no assunto, nessa área de sistemas de segurança e detecção e alarme de incêndio.
Lembrando, pessoal, que alguns fornecedores de equipamentos de detecção e alarme de incêndio, eles dão curso, tá? Para quem tiver interesse, pode dar uma pesquisada aí. Eles dão curso, eles ensinam a instalar, a montar o sistema. Claro, o sistema deles, né? Então, para quem tiver interesse e quiser buscar mais essa capacitação, fica aí essa dica para vocês. Documentação. Recomenda-se que sejam reunidas todas as informações necessárias para o planejamento do sistema de detecção de incêndio e alarme de incêndio, sendo consideradas, por exemplo, plantas da identificação, planta baixa com corte, etc. Levantamento do material combustível do ambiente a ser protegido, descrições das condições ambientais, tais como temperatura, umidade, atmosferas corrosivas, agressivas ou poluídas. Então, são informações básicas, né, que tem que ser levantada para dar início aí à fase de planejamento do projeto de instalação do sistema de detecção e alarme de incêndio. Continuando, influências eletromagnéticas, né, números de troca de ar para ambientes com ventilação, nível de ruído, visibilidade, população fixa e flutuante, descrição da infraestrutura do ambiente, por exemplo, sistema de controle de fumaça, pressurização de escadas, ventilação, ar-condicionado, comunicação, eletricidade, brigada de incêndio, rota de fuga, controle de elevadores, etc. Né? Aí entra também outros sistemas a serem controlados e ou supervisionados pelo sistema de detecção e alarme de incêndio, por exemplo, sistema de combate automático de incêndio e sistemas de sprinklers. Tá? Então, todas essas informações elas têm que ser reunidas, né, para que possa ser feito um estudo, um planejamento voltado para a realidade da empresa, em que o prestador de serviço vai estar tendo que elaborar esse projeto de instalação. Projeto do sistema. O projeto de sistema de detecção e alarme de incêndio deve conter todos os elementos necessários ao seu completo funcionamento, de forma a garantir a detecção de um princípio de incêndio no menor tempo possível. Tá? Com base nos dados levantados na fase de planejamento, devem ser definidos o tipo de sistema de detecção e o tipo de detector apropriado para cada ambiente a ser protegido, levando-se em consideração a sensibilidade do detector em tempo de resposta do sistema. Deve ser elaborado um memorial descritivo, descrevendo claramente as premissas de detecção, arquitetura do sistema, interface com outros sistemas, lógica de funcionamento e ações a serem tomadas para cada evento do sistema. Este documento é resultado de toda a fase de planejamento e a base para a seleção dos componentes do sistema de detecção e alarme de incêndio. Então, a norma ela é bem clara com relação a projeto, sistema, instalação, né, dimensionamento, né, especificação técnica, características de cada ambiente, de cada cenário, pessoas que são qualificadas para fazer a atividade, a instalação, a manutenção. Né? Então a norma ela deixa tudo isso muito claro, pessoal, não deixa aí uma brecha para a gente entender e interpretar. Tá? Sistemas automáticos de combate a incêndio. Para os cálculos de agente extintor, tempo de descarga, configurações do sistema, dispositivo de segurança e outros meios mecânicos, devem ser obedecidos os requisitos das normas brasileiras e internacionais para sistemas de combate a incêndio. Todos os circuitos de comando para descarga de sistemas automáticos de combate a incêndio devem ser supervisionados contra rompimento de fios, que devem ser sinalizados como falha na central. Né? Então, pessoal, aqui já vai se referir aos sistemas automáticos de combate a incêndio. Tá? Lembrando que esses sistemas automáticos de combate a incêndio, eles têm que ter toda uma configuração definida aí, qual é a quantidade do agente extintor que eu preciso ter de acordo com o meu ambiente, de acordo com a minha área, de acordo com o meu risco, né, para que ele possa funcionar realmente de forma eficiente com relação à supressão do incêndio, né, com a extinção do incêndio. Né. Então tudo isso tem que ser assegurado de forma que ele não tenha um acionamento, ineficiente. Né? Então ele tem que ser eficiente no seu acionamento quando ele for requisitado. Quando ele for acionado, ele tem que funcionar para realmente extinguir
o foco de incêndio, ou até mesmo o princípio de incêndio, né, daquele ambiente, daquele setor, daquela determinada área. E todos os circuitos interligados a esses tipos de sistemas automáticos de combate a incêndio, eles têm que ser supervisionados, eles têm que ser monitorados, né, contra os rompimentos de fios, né, que deve ser supervisionado, e essa informação ela deve chegar à central como falha no sistema automático de combate a incêndio localizado na área X, ou se dependendo se tiver somente um sistema, né, eu vou identificar em qual ponto ele está acusando essa falha. Em locais habitados, a central deve acionar dispositivos sonoros e visuais durante um tempo suficiente para abandono das pessoas presentes no local, e somente após isso deve efetuar a descarga do agente extintor. Então, lembrando, pessoal, esses ambientes onde eu tenho pessoas trabalhando e ao mesmo tempo eu tenho um sistema automático de combate a incêndio, o CO2, por exemplo, lembrando que o CO2 ele vai trabalhar por resfriamento e principalmente o abafamento, ele vai retirar o oxigênio daquele ambiente. Então, se eu tenho pessoas ali, esse agente extintor ele acaba gerando um risco, que é a asfixia, né, porque ele vai retirar o oxigênio, ele vai abafar o oxigênio nesse ambiente para conter o fogo, para quebrar um dos 4 elementos aí, para quebrar 2 dos 4 elementos do tetraedro do fogo, que é o comburente, que no caso aí é o oxigênio, e consequentemente quebra a reação em cadeia também para poder extinguir o fogo. Só que o oxigênio ele também é um elemento essencial para a vida humana, né? Então, o acionamento desse dispositivo ele não pode ser de forma inesperada, né? Ele não pode ser acontecer sem que as pessoas elas sejam avisadas. Então, antes desse equipamento ele ser acionado, antes desse agente extintor entrar em ação, ele emite um alerta, né, um alarme, tem um tempo mínimo aí para esse alarme, de acordo com a distância que a pessoa tem do ponto mais desfavorável até a saída, né, para que ele possa começar a emitir outro alarme que vai acionar o agente extintor de forma automática naquele ambiente, naquela área, naquele setor, etc. Para cálculo do tempo de abandono, deve-se considerar o tempo que uma pessoa caminha em velocidade não superior a 40 metros por minuto, partindo de um local em condições mais desfavoráveis da área protegida, consegue chegar a um local seguro, né? Então, eu tenho que pegar a área mais desfavorável, né? E desse ponto até a saída de emergência mais próxima, né? A pessoa ela tem que caminhar em uma velocidade de até 40 metros por minuto. Então, assim, é um tempo considerável aí, né? Se a gente tem, vamos pôr 1 minuto para se retirar do ambiente, ou 30 segundos para se retirar do ambiente, antes mesmo do acionamento da bateria fixa do agente extintor. O sistema de detecção que comanda o sistema de combate automático em local habitado deve ser do tipo de laço cruzado, onde pelo menos 2 detectores dependentes devem entrar em um estado de alarme. Na atuação do laço cruzado, o sistema deve atuar os avisadores de abandono e iniciar o temporizador. Após o tempo pré-definido, o sistema de combate deve entrar em operação, né? Então, esse dispositivo ele vai ser acionado quando esse laço cruzado for acionado e vai emitir um alerta, um alarme, de acordo com a distância e o tempo que já é programado para que a pessoa possa sair desse ambiente, né, onde ele vai ser um ambiente que vai apresentar um risco, né, porque vai ter a deficiência de oxigênio, porque o agente extintor vai entrar em ação, né? Então, depois que esse tempo ele já atingiu o seu limite, depois que o temporizador finalizou a contagem desse tempo, aí vai iniciar a liberação do agente extintor no ambiente onde se encontra o foco de incêndio. O sistema de detecção com laço simples só pode ser utilizado para comandar sistemas de extinção em locais onde a descarga do agente extintor não apresenta risco às pessoas, né? Então, ou seja, no primeiro sistema tem um sistema onde eu tenho a presença de pessoas, né? E no segundo sistema eu não necessariamente tenho a presença de pessoas, então eu não preciso ter um laço cruzado, apenas um laço pode disparar um temporizador para iniciar a descarga desse sistema automático de supressão de incêndio.